Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre igrejeiros 1. Por que igrejeiros? Por que não religiosos? Eu posso dizer para vocês com certeza: religioso é uma coisa, igrejeiro é outra coisa. Igrejeiros são aqueles que fizeram da igreja uma profissão muito lucrativa, uma profissão para milionários ou para bilionários. Se dizem pastores, se dizem bispos, se dizem apóstolos, se dizem missionários, mas eles não têm nada de religiosos. Transformaram a igreja em bons negócios. Esta é a realidade. Se tornaram latifundiários da religião. Pegaram a religião, pegaram a fé dos outros e transformaram em grandes negócios. E o confortável para essa gente é que eles não oferecem nada. Porque até a fé eles cobram dos outros, eles não oferecem, eles apenas cobram. O que é que eles dizem? Se você não conseguiu o que você procura, é porque você não tem fé. A culpa é tua, não é nossa. A pessoa paga para eles 10% do seu salário, a pessoa tem que dar as ofertas, a pessoa tem que fazer os propósitos. E quando a pessoa vê, gastou quanto? 20, 30, 50% do seu ordenado dentro da igreja. E para que isso? Por causa da fé que é a própria pessoa que tem que ter. Esses empresários se tornaram os magnatas da comunicação. Possuem aviões a jato, possuem helicópteros, têm vida de marajás, vida de reis. E o pior de tudo é que os fiéis dessas igrejas os defendem. O pior de tudo é que eles acham que isso está certo. Ah, mas o dízimo, Deus criou. Não, gente. O dízimo foi criado pelo ser humano e não é nem pelo cristianismo. Lembrando sempre que o judaísmo é outra religião. Qual é o parentesco que o cristianismo tem com o judaísmo? Apenas o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Mas quem criou o cristianismo, que foi Jesus, Jesus foi perseguido por aquela igreja ou aquela religião naquela época. Tanto é que quem pediu a crucificação de Jesus foi um sumo sacerdote, que era o chefe religioso daquele povo naquela época. Note que quando eu falo isso, eu estou falando de épocas. Eu não estou falando de pessoas atuais, nem de religião atual. Então, isso foi há 2000 anos atrás, mais precisamente 2023 anos atrás, né? Mais ou menos próximo disso, que foi quando Jesus foi crucificado, e quem pediu a crucificação foi Caifás, o chefe religioso daquela época. Portanto, a religião daquela época não estava correta. Eles não tinham como mandamento não matar? E o que eles fizeram? Pediram a crucificação de um homem, e de um homem que não tinha culpa. O que era isso? Estava correto isso? Mas, infelizmente, esses empresários da comunicação, esses latifundiários da comunicação, esses latifundiários das igrejas que se tornaram mega empresas, mega negócios como rede de supermercados, como rede de farmácias, se tornaram como indústria.
a indústria da fé. E nem isso eles oferecem, eles apenas cobram das pessoas que frequentam esses lugares. Eles não são bispos, eles não são pastores, eles não são missionários e eles não são apóstolos. Eles apenas enriqueceram e muito às custas de um povo que tem fé, de um povo que acredita e que esse povo está sendo enganado por essa gente. É a grande realidade. Infelizmente, esta é a realidade. A maioria dessas igrejas que surgiu por aí e que se tornou rede, e rede muito próspera, de religião não tem nada. Tanto é que quando apareceu um candidato que se dispôs a misturar todos os problemas que ele tem como político, misturar com os religiosos, eles apoiaram em peso. Eles fizeram campanha dentro das igrejas, o que é proibido por lei, mas eles fizeram. E eles fizeram isso porque eles não respeitam a lei e porque eles não são religiosos. Eles não são patriotas. Eles não são nem torcedores do Brasil. Eles defendem apenas e tão somente os seus interesses. Eles não usam a verdade, mentem muito, são agressivos, ameaçam utilizando a religião, como tem um certo, que todo mundo conhece, um certo indivíduo, que diz assim, não mexam com ungido. Eu já vi muita gente morrer porque mexeu com ungido. Me diz uma coisa, que unção é essa que mata as pessoas para defender certos tipos de gente? Não existe essa unção. Isto é mentira. Jesus não jogou pragas e não matou seus algozes. O que é que Jesus disse para os seus algozes? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ameaçou alguém? Não. Jesus pediu perdão a Deus pelo erro daquelas pessoas que o estavam maltratando. Isto é religião. Agora me vem um cara que se diz pastor e que fala que se alguém mexer com um ungido, se alguém criticar ungido, pode morrer porque ele já viu gente morrer porque criticou ungido. É mentira. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, pois afinal de contas, nós precisamos da sua ajuda para poder continuar fazendo trabalhos e nos sentirmos animados. Muito obrigado e fiquem com Deus.